Olá, meus amores! Começando mais uma live. Hoje eu vou estar acompanhada. Colocar aqui o título da nossa live, como eu sempre gosto de fazer. Deixa eu fixar aqui. Isso! Oi, Deik, bem-vindo! Bem-vinda, Carla! Hoje a gente vai falar um pouco sobre o trabalho do psicólogo. Só que aí a gente vai falar não só eu sozinha, mas com a psicóloga que trabalha comigo, que é a Jamile. Daqui a pouquinho ela deve estar chegando aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre tirar algumas dúvidas. Eu juntei algumas perguntas que algumas pessoas geralmente fazem, né? Sobre o trabalho do psicólogo. E trouxe aqui para tirar com vocês, mas também vocês podem mandar dúvidas se tiverem. E é o início, digamos assim, né? Na verdade, a gente já fez uma live antes juntas, mas é um início de uma parceria nas lives. Então, sempre a última segunda-feira do mês, a gente vai fazer essa live junta, eu, Jamile, para falar um pouco sobre psicologia, junto com educação. Bem-vindo, Cristiano. Bem-vinda. Acho que é Gabi, né? Que entrou. Jamile chegando aqui. Jamile, me solicita para eu poder te colocar aqui na live. Então, assim, agora a gente tem uma parceria chamada Psicológica, que a gente vai discutir temas relacionados à psicologia. E Jamile é a psicóloga que trabalha comigo no Coruja Lilás Online. E ela vem aqui para tirar dúvida de vocês, algumas eu que vou trazer, né? Que são dúvidas que eu ouço muito de pais e de alunos, mas vocês também podem mandar as perguntas de vocês. Boa noite, Breno. Boa noite, Elton. Boa noite, Bruna. Jamile, me solicita que ainda não apareceu aqui para mim a sua solicitação para eu aceitar. Solicita para eu poder colocar você aqui com a gente, tá? Então a ideia hoje é trazer essas informações. Ah, agora apareceu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se Jamile. Já aceitei. Ah, agora tá vindo. Boa Oi, amiga, noite. boa noite. Oi, boa noite. Um beijão para você, um beijão para todos que estão aqui com a Beijo, gente. amiga. Muito bom estar aqui com você. Eu estava aqui explicando para as pessoas que agora a gente tem a nossa mais uma parceria nossa, né? Que é toda última Exato. segunda-feira do mês. A gente vai conversar um pouquinho. Como pode ter gente que não te conheça ainda, eu queria que você falasse um pouquinho de você para a gente começar, né? Para se apresentar, pode Ok. ser? Vocês me escutam direito? Você me escuta direitinho? Porque eu tô com a voz um Sim, pouco rouca hoje. Mas está dando dá para para ouvir ouvir. direitinho? E me ver Tá também? sim. Sim, Então, sim. ok. Então, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, com essa amiga linda, que vocês todos aí, Ai, eu creio que obrigada. já conheça. Já fiz uma live com ela e essa é a segunda live desse projeto, novo projeto. Então, é só alegria poder estar com ela, contribuir com o trabalho dela, ela contribuir com o meu também. Então, é só alegria, só felicidade. Meu nome é Jamília Almeida, sou psicóloga clínica, tenho uma pós-graduação na terapia cognitivo-comportamental, ou seja, meu estudo é todo baseado no comportamento, nos pensamentos, na cognição. A gente trabalha muito com essa questão da reestruturação dos pensamentos para melhorar o comportamento. Sou casada, tenho uma filhinha linda de 5 aninhos e estou aqui no Instagram, posto muitos conteúdos interessantes acerca da ansiedade, da autoestima, gosto de falar sobre esses temas. Então, qualquer dúvida, é só perguntar por aqui que a gente vai responder, tá bom? Bem-vinda a todos que estão chegando. A Aline, nossa amiga de infância. Não sei se você lembra dela. Lembra, Jamile, que era minha vizinha? A Aline entrou aqui agora há pouco. Eu acho que eu lembro, porque tem umas irmãs, né? Tem algumas irmãs, eu não sei se eu Isso! vou lembrar qual delas. Era a que mais andava comigo, era a Aline. Ela acabou de entrar aqui. Minha prima também, acho que é ela que Seja entrou como Maciel bem-vinda. Modas. Bem-vindo todos. Ó, é a Aline aí, ó, dando um coraçãozinho pra Seja gente, né? bem-vinda.
Faz parte da nossa infância. E assim, porque eu falei da nossa infância, né? Na verdade, mais adolescência do que infância, né? Mas eu e Jamile, como a gente Isso, falou na última live, somos amigas de adolescência, né? E que nos reencontramos em nossas profissões fez a gente se unir nos novamente, né? unimos. É. Eu achei isso o máximo e assim, tá sendo uma parceria que tá dando muito certo. Ela atende no consultório online, no Coruja Lilás Online, mas também a gente de vez em quando tá trocando conteúdo, como agora a gente tem fixo nossa live toda última Exatamente. segunda-feira. E eu Que estou bom, que amando. bom. E, ó, muito importante, gente. Autoestima é uma coisa que a gente às vezes não fala tanto. E no Instagram de Jamile tem muito conteúdo sobre autoestima. Eu acho bem legal isso. Ó, o Rogério chegando aí. Rogério, você lembra, né, Mili? Lembro sim. Rogério que estudou com a gente. Rô, Que bem-vindo, Rô. legal, que Muito legal, feliz de viu? ter vocês aqui. Mas, assim, o Instagram de Jamília, ela traz muitas questões de autoestima, eu acho bem interessante, porque às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, e isso às vezes nem percebe que a autoestima está abalada, né? Eu acho bem interessante, então sigam ela para conhecer esses conteúdos. Mas vamos lá. Fique à Hoje vontade. a gente trouxe Hoje a gente trouxe alguns conteúdos que a gente começou na última live, né? Algumas perguntas comuns. Mas se vocês tiverem perguntas também, podem mandar perguntas aqui, ou usar o campinho de perguntas ou nos comentários. Mas assim, a gente vai continuar com as perguntas que a gente tinha listado na última, né? Na última live. E também temas que surgirem aí com a gente. E aí a primeira pergunta que ficou assim pendente, né, foi quais problemas que o psicólogo trata? O que que o psicólogo trata, enfim? Porque às vezes a gente fica falando, tem que ir no psicólogo, tem que ir no psicólogo. Por que que leva uma pessoa ao psicólogo? Quais os problemas que o psicólogo trata? Então, né? Eu lembro que eu falei na outra live, né? Seria mais fácil responder o que ele não trata, né? Porque se falando de demandas emocionais, a questão da mente, então são infinitos, né? Os problemas mesmo que chegam até a gente no consultório, né? Se falando de patologias, né? São várias mesmo, tipo ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fobias, questão de medo, a questão do luto, que muitas vezes a pessoa não consegue elaborar da maneira natural, questões de conflitos na família, separações, traumas de infância. Então, assim, são um leque de coisas, problemas relacionados ao trabalho, é, questão mesmo do autoconhecimento, né? Que é base de tudo. Às vezes a pessoa, por ela não se conhecer tanto, acaba tendo um determinado comportamento e ela não entende por que ela se comporta daquele jeito. Então, a terapia vai trazer esse autoconhecimento, né? Eu me comporto dessa maneira por conta de tal coisa. Então, vai trazer essa noção para ela. Então, assim, são muitas coisas que a terapia ela vai alcançar, no caso, né? Tanto na questão das patologias, como a questão também dessa prevenção de problemas, de doenças, né? Tem pessoas que não precisam estar doentes para ir até o psicólogo. Ela está indo para prevenir, para se conhecer melhor, para saber lidar com os filhos, para saber lidar com o esposo, para saber lidar com o meio social. Então, tem pessoas que têm dificuldades com isso. Então, a terapia, o psicólogo vai estar auxiliando e ajudando nesses processos. Então, é muita coisa. É muito benefício. Verdade. Oi, oi para todo mundo que tá chegando. Oi, João. Gente, eu trouxe de novo essa questão, porque realmente, a Jamile falou uma coisa que é verdade. A gente começou a falar sobre isso na última live. Só que nossa última live, acabamos que fomos encerrados pelo tempo, né? A gente não conseguiu Exatamente. desenvolver mais o assunto por causa do tempo. Você trouxe uma questão que eu acho bem interessante falar e que às vezes traz confusões, assim, que eu vejo, principalmente das mães, que é o trauma infantil, né? Trauma de infâncias. Muitas vezes, algumas mães falam comigo assim: não, mas ele já é adolescente. Mas eu já sou adulta. Não tem como ser alguma coisa da infância. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho isso, que com relação ao trauma infantil, não é só na infância que a gente enxerga, ou é na infância, ou é na adolescência, ou é na fase adulta. Quando é que a gente consegue perceber que algo que aconteceu na nossa infância está interferindo na nossa vida, no nosso cotidiano?
Então, vai existir coisas com o adulto que foi de algo que ele vivenciou lá atrás, né? Então, ele vai se comportar de uma determinada maneira e ele não vai entender por quê. E quando ele vem para a gente percebe que foi algo que ele vivenciou na infância, né? Às vezes, por exemplo, a separação dos pais, né? Então, ele era muito pequeno e tal, e ele vai carregando aquilo, e quando chega na fase adulta, ele vai ter alguns comportamentos, até mesmo com o seu cônjuge, né? Ou pode ser no trabalho, enfim, algo que tem a ver com aquilo que ele viveu lá atrás. Só que ele não se dá conta disso, ele não percebe isso. Nós profissionais aqui enxergamos, né? A partir da sua fala, a partir daquilo que ele vai trazendo, a gente vai percebendo que foi algo que para ele foi insignificante. Muitas vezes ele nem lembra mais daquilo, ele nem lembra daquela situação. Mas a gente identifica ali que houve um trauma, né? Algo que foi muito doloroso para ele, muito forte, e que ele não, no momento, por ele ser uma criança, ele passou aquilo ali, por aquele momento, mas que repercutiu na vida dele adulta, entendeu? Então, Eu assim, acho isso bem interessante, né? Pode continuar. e pode acontecer também uma situação já na fase adulta ou na fase adolescência. Depende muito, né? Por exemplo, uma pessoa que foi assaltada, a depender da maneira, tipo na fase adulta, a depender da forma como foi, e se para ela foi traumático, ela pode sofrer um transtorno pós-traumático, né? Então, já na fase adulta. Então, tem uma fase para acontecer, de fato, o trauma, né? Sim, muito interessante. Eu lembro que comigo mesmo, gente, bem-vindo quem tá chegando. Meu marido chegou aqui, bem-vindo. Eu lembro que quando eu. Obrigada, amor. Eu lembro que quando eu fiz a minha terapia, né? Eu era adolescente. E por que eu trouxe essa questão? Porque às vezes as pessoas acham que só vai se manifestar na infância um trauma. E não, e muitas vezes a pessoa não lembra mesmo, né? Como você falou. As pessoas não lembram. Quando eu fui para terapia, eu tinha acho que uns 15 anos mais ou menos, e eu jurava que o motivo da minha depressão era aquilo que estava acontecendo naquele momento. E o psicólogo me fez enxergar que aquilo ali só foi como se fosse uma faísquinha, né? Que acendeu todo o problema que eu já tinha anterior. Então eu tinha coisas que eu nem lembrava direito, nem sabia direito o que era, mas que estavam ligadas ao meu passado. E que como eu estava passando por um momento muito difícil nos meus 15 anos, que quando eu tive a deficiência temporária, eu achei que o motivo da minha depressão era a deficiência temporária. Não foi, foram coisas antigas. E eu vejo até adultos também, né, às vezes, que não superaram coisas antigas. Por isso que o psicólogo acha tão interessante. Teve um dia desse que eu postei uma frase que muita gente me pediu para depois repostar, que é bem a ver com o que eu penso, né, do psicólogo, que é toda nova geração precisa de psicólogo porque a anterior precisava e achava frescura, né? Então acho que Exatamente, todo mundo exatamente. precisa de um psicólogo, né? Com certeza. E assim, você falou algo bem interessante. Você achava que era sua deficiência, algo atual, mas muitas vezes foi o gatilho para aflorar aquilo que você já estava em você, mas que você não se dava conta. Ou que estava Sim, quietinho ali, estava quietinho, e aí veio uma situação que disparou. E aí você veio a sentir todo aquilo que você sentiu na relação à questão da depressão, né? Os sintomas da depressão. Então, muitas vezes tem situações na fase adulta que é um gatilho para você perceber que, de fato, aquilo que você vivenciou lá atrás foi forte, foi importante, né? é Importante no bem sentido interessante. negativo. Tem uma Deixa mensagem só. aqui, deixa eu ler aqui pra gente. Eu e minha esposa passamos por um grande trauma ano passado. Nosso primeiro filho nasceu sem vida e precisamos, além de nos aproximarmos mais de Deus, também fizemos terapia. E foi o que nos fortaleceu. O Rogério que falou. Você quer comentar? Deixa eu ler de novo aqui. Lê para mim, Thay. Eu e minha esposa passamos por um grande trauma ano passado. Nosso primeiro filho nasceu sem vida e precisamos, além de nos aproximarmos mais de Deus, também fizemos terapia e foi o que fortaleceu, o que nos fortaleceu.
É importante, né? Porque muitas pessoas têm aquela crença assim de que, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma religião, ela é cristã ou qualquer religião, não vem sofrer problemas relacionados a emoções, né? Eu já ouvi frases dizendo assim, ah, é falta de Deus, você está passando por isso porque você, né? Você está em déficit em alguma coisa em relação a isso. E eu costumo dizer, né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque uma pessoa que ela tem fé em Deus, ela é temente a Deus, ela não vai ter um problema cardíaco simplesmente porque ela tem fé em Deus, ela não vai desenvolver aí um problema gástrico, né? Então, assim, independente disso, é importante você ter, de fato, a sua fé ali bem alicerçada, mas também uma busca pelo um profissional, também porque eu acredito que o próprio Deus deixou os profissionais aí, né, os educadores, para auxiliar, né, o ser humano. Então, foi muito interessante, muito importante, né, essa ida realmente dele para a terapia. Verdade, a gente sente muito horror e, assim, ao mesmo tempo, a gente é um belo exemplo de que todos nós podemos precisar. Às vezes a gente, o ideal, né? Eu acho que o ideal seria a gente procurar sem precisar, mas vários momentos na nossa vida vai fazer a gente realmente precisar. E o que você falou aí, Jamile, me lembrou até uma situação que foi muito próxima comigo, que foi de uma aluna que ela entrou em depressão, infelizmente ainda está em processo de depressão, está fazendo tratamento por orientação minha, né? Porque a mãe não sabia direito o que era e tal, ficou um pouco perdida. E aí, na época, eu orientei que ela procurasse, de imediato eu mandei procurar um psiquiatra, porque o caso dela já estava bem avançado. Ela procurou, só que aí ela era de uma igreja, não sei exatamente que igreja, mas também não vem ao caso. E as pessoas da igreja começaram a excluir ela, dizendo que era frescura, que era falta de Deus, como você falou, né? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que é até a questão do que você, quando você associa e quando você faz essa analogia com outras doenças, eu acho que deixa bem claro. Às vezes as pessoas não Exatamente. levam a sério as doenças que vêm do psicológico, né? Se for uma doença física, aí todo mundo não, tem que ir para o médico, tal. Ninguém manda uma pessoa que está infartando dizer que está faltando Deus, né? Mas uma pessoa que está com Exatamente. problema psicológico diz que é falta de Deus. Eu achei sua analogia excelente, porque realmente às vezes as pessoas fazem isso. Gostei E demais da sua muitas, analogia, acho que deixa claro. exatamente. E também tá aí por conta da falta de conhecimento, muitas vezes. Eu digo assim, a ignorância, né? Por não saber, Sim, justamente, a gente faz uma live assim, justamente para trazer um pouco dessa noção, né? Qual é o trabalho do psicólogo, o que é que o psicólogo faz, que o psicólogo não é, né, para doido, como a gente respondeu na live passada. Então, assim, muitas vezes é essa questão da falta mesmo de entendimento, de compreensão acerca disso, né? verdade. Inclusive, eu vejo que muita gente fala isso mesmo, né? Por isso que a gente trouxe logo na nossa primeira live essa questão de psicólogo não é para doido, porque geralmente quando você fala, poxa, você está precisando de um psicólogo, vai se cuidar, a pessoa diz logo, eu não sou maluco, né? Tipo, típica frase. Inclusive, gente, eu recomendo que quem não viu a live, vai no IGTV, tá salva essa live no IGTV e também tá no meu canal do YouTube. Então vocês podem ver a gravação dessa live, que Legal. foi a nossa primeira live, que a gente trouxe assim várias coisas para desmistificar, foi bem interessante, né? Bem interessante. Foi muito legal mesmo. Ó, Rô trouxe aqui outra questão. E de fato, a terapia nos ajudou muito. E hoje estamos novamente Legal. esperando um bebê. Que maravilha, que Legal, bênção. parabéns. Parabéns Parabéns. ao casal. Coisa boa, hein? Coisa boa. Agora sim, eu trouxe mais uma pergunta para você, Jamile. É verdade Sei, que todo mundo precisa de um psicólogo? Certa vez a gente já falou, né? Mas é porque eu já tinha já. listado aqui, você quer ficar um pouco mais. Então, como eu falei, né, na live passada, o ideal seria isso, né? Como eu falei também há pouco, a gente não deve procurar apenas no momento que a patologia já está instalada, né? Mas como forma preventiva, como forma de se conhecer melhor, porque a gente vive uma vida toda e muitas vezes a gente não sabe, não se conhece, né, direito. Então, a terapia vai fazer você fazer essa viagem aí, no seu mundo, nas suas crenças,
crenças que foram construídas aí ao longo da sua vida, né, através daquilo que foi colocado para você, dos seus pais, dos seus cuidadores. Então, aí foi a sua crença foi sendo construída, muitas vezes negativamente, né, positiva ou negativa. E, infelizmente, a gente tende a focar mais nas negativas. Então, muitas Verdade. vezes, por conta dessas crenças negativas, a gente tem determinados comportamentos. Às vezes não acredita na nossa capacidade, não acredita que a gente pode fazer algo. Tudo proveniente das crenças. Então, a terapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que é a que eu trabalho, a gente vai trabalhar justamente com isso. Esses pensamentos automáticos que vêm, muitas vezes, por conta dessas crenças disfuncionais, que está lá enraizada. A gente costuma fazer uma ilustraçãozinha bem legal. A gente compara uma árvore e os pensamentos automáticos, aqueles pensamentos que pipocam na sua mente, de um exemplo, né? Ah, eu não vou conseguir. Você tem algo para fazer e vem aquele, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Então, eles são a copa da árvore. E as crenças que estão enraizadas são as raízes, né? Então, o psicólogo vai te ajudar a tu acessar essas crenças que tá lá, que você sozinho não tem como você conseguir acessar. Então, é muito interessante. É muito interessante não só para você tratar algo que já está ali, uma ansiedade generalizada, uma depressão, um medo exagerado, mas como forma de se autoconhecer, para que você possa lidar melhor com suas questões, lidar melhor com sua família, lidar melhor com o seu meio social e lidar com todas as coisas de uma forma geral. Então, assim, todos deveriam fazer, né? Mas por conta de alguns fatores, eu vejo que ainda há uma certa dificuldade, né? É, Sim. principalmente a questão desse tabu, né? Desse preconceito, muitas vezes, que é para louco, que eu não estou doente, né? E o psicólogo vai mexer em questões que tá lá e eu não quero chorar, eu não quero sofrer, eu não quero, né? Então, assim, são muitas questões que fazem com que a pessoa não vá procurar, né? Mas quem for, não vai querer mais parar, que é muito bom. Eu sou suspeita para Verdade. falar. E você falou de uma coisa que eu ouço muito, que é eu não quero ir porque eu não quero chorar, né? É incrível como a gente tem o medo de descobrir quem a gente é, de descobrir nossas feridas. Porque, sim, de fato, eu chorava muito na terapia, gente. Eu já sou chorona, ainda descobrindo coisas que eu nem imaginava, então eu chorei muito na terapia. Mas eu agradeço a Deus e ao meu psicólogo na época por eu ter chorado, porque eu descobri muitas coisas. Eu botei pra fora coisas que eu não tinha botado. Porque se você tá botando esse choro, é porque ele precisa sair, né? Às vezes a gente fica, ah, não, o psicólogo vai provocar o choro. Não, o psicólogo não vai provocar o choro. O choro já tava ali guardado, você só não tinha botado pra fora, né? Eu acho bem Exatamente. interessante isso. Que às vezes a gente meio que culpa o psicólogo, né? Culpa o psicólogo por não ter, por estar com aquele choro preso. E, inclusive, eu vejo que você falou aí, né, que não é muito acessado também por falta de conhecimento. Essa nossa série de live é justamente para trazer mais conhecimento para as pessoas, para desmistificar mesmo, porque às vezes é uma coisa tão boa. Recentemente, semana passada, para ser mais exata, uma pró minha das atividades físicas que eu faço, ela estava falando sobre isso, que o psicólogo auxilia até no processo de emagrecimento. Então, às vezes, a pessoa não emagrece porque tem alguma crença limitante ali, ou porque tem uma compulsão alimentar que também pode ser tratado ali. Tem alguma Sim. coisa no psicológico que está impedindo ela, ou está comendo demais, ou não está tá achando que não consegue, como você falou, né? Acha que não consegue. Essas crenças é tão interessante que às vezes a gente nem percebe que tem. A gente está tão enraizado, está tão naturalizado na nossa vida que a gente nem percebe que tem, né? Uma pergunta que eu trouxe aqui também é o seguinte: tá, se todo mundo precisa de psicólogo, e psicólogo? Tem psicólogo? Pois é, rapaz. Precisa, né? Precisa. O psicólogo, na realidade, o psicólogo, ter um psicólogo para ele é fundamental. Eu falo que a gente vê também na academia, né? Que é um das pernas do tripé de se você quer ser um profissional de excelência. É você fazer a sua terapia. Porque
apesar de lidarmos com a mente humana, com as emoções, com as questões relacionadas a isso, aqui está um ser humano, né? Que tem Sim. que tem suas questões, tem seu histórico de vida, tem suas emoções, muitas vezes também tem crenças que ainda não foram trabalhadas, que precisam ser trabalhadas. Então, é fundamental, né, para que você possa ajudar o seu paciente, o seu cliente, você também se cuidar, porque imagina, né, se o profissional, o psicólogo, ele está debilitado, está adoecido, ele não vai ter como tratar o outro. Então, é fundamental ele ter também seu psicólogo, entrar, tratar suas questões, para daí ele ter suporte para também cuidar do outro, né? E um ponto interessante também é a questão de que você precisa experimentar, o profissional precisa experimentar os benefícios. Como que eu vou poder vender, como que eu vou poder falar dos benefícios dos meus serviços se eu não experimento esses benefícios? Então eu tenho que ter propriedade para falar, olha, eu consegui vencer tal coisa, eu era assim, eu era tímida, aí a psicoterapia fez com que eu ficasse mais solta, tinha uma crise de incapacidade, hoje a terapia me fez ficar dessa maneira, mais, né, acreditar mais empoderada. Então, eu tenho que vivenciar isso para poder passar uma verdade, porque senão, como né, eu vou conseguir alcançar as pessoas, como que eu vou conseguir fazer um belo trabalho? Se eu não experienciar também a psicoterapia. Então, é fundamental ter, sim, Eu não tinha pensado nessa parte da experiência também, né? De você ter a experiência também como paciente, né? Bem interessante. é muito Bem interessante. interessante. Uma coisa que a gente está vivendo atualmente, né? Já existia, mas a gente está vivendo um pouco mais com essa quarentena, né? Quarentena que já tem mais de 40 dias, esse isolamento social, Pois é a é. intensificação do atendimento online, né? E assim, muita gente fica dizendo, eu não vou atender online porque não é seguro, porque não é a mesma coisa. Muita gente pensa que o atendimento online é mensagem de texto, né? O WhatsApp e tal. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é esse atendimento online, se muda alguma coisa e se muda o que é que muda do atendimento presencial, se tem alguma desvantagem ou vantagem, trazer um pouquinho porque é uma das coisas que eu vejo muita gente perguntar, principalmente por causa do isolamento social, que todos nós agora estamos fazendo quase tudo, acho que todas as áreas, né, já foram autorizadas para telemedicina e tal, mas também é uma modalidade que veio para ficar. Eu vejo, já via antes e agora só se intensificou, mas mesmo assim eu vejo que muita gente não entende. E aí eu queria que você trouxesse se tem vantagem, se tem desvantagem, se é diferente, se é igual, o que é que muda. Então, assim, para os psicólogos, ainda é uma certa novidade. Muitos já atuavam dessa maneira, no online, mas para a grande maioria está sendo ainda uma novidade, mas que, pelo que eu vi, assim, os psicólogos, eles conseguiram aderir tranquilamente, conseguem, né, fazer o atendimento com excelência e diferença a gente não vê. A única diferença que a gente vê é a questão do presencial, né? Ali, a presença, um perto do outro, um olhando para o outro. O que é que vai separar é o quê? Uma tela, como a gente está se vendo aqui, né? As pessoas estão vendo a gente, eu acredito que estão escutando a gente direitinho, estão vendo, de certa forma, estão conseguindo se conectar com algumas palavras que a gente está falando. Então, essa questão da presença que muda, né? Lógico que o presencial ali, você poder apertar a mão, um olhar mais próximo, isso faz a diferença também. Mas, assim, em relação à entrega, em relação às ferramentas que a gente utiliza, não há tanta diferença. Né? Tem algumas ferramentas que no presencial seria no papel, a gente tem conseguido fazer de forma digital. Então, algumas dinâmicas a gente está sendo bastante criativo para poder não, não sair do padrão. Então, a gente está conseguindo driblar tudo isso para que fique o mais parecido possível com o presencial. Vantagens a gente vê um monte, né? Tem a questão do deslocamento, né? O paciente não precisa ficar ali no engarrafamento, né? A questão do deslocamento, não vai precisar se deslocar, vai ficar no conforto ali da sua casa, do seu quarto.
né? Lógico que tem toda uma orientação, né? A pessoa precisa estar sozinha, usar um fone, o lugar está em silêncio, uma iluminação legal, colocar alguns proteções nos seus aparelhos. A gente orienta tudo direitinho para que o sigilo possa ser, não venha a ser quebrado, né? A gente preza muito pela essa questão do sigilo. Então, tem essa vantagem, acaba também, de certa forma, né? Saindo um pouco mais em conta, né, do que seria o presencial. Então, é outra vantagem. O que é que eu posso mais, assim, falar como vantagem? Muitas pessoas têm dificuldade em ir até o consultório, né? Tá ali, cara a cara. Então, já não vai estar tão próximo, né? Vai poder. E você falou da questão do WhatsApp, da mensagem no e-mail. Tem profissionais que adotam a questão do e-mail, outros do WhatsApp, mensagem. Então, vai de profissional para profissional. Então, tem pessoas que não querem se mostrar. Então, o e-mail Sim. ou a mensagem seria ideal, né, para essas pessoas. Não querem botar o rostinho, né? Não querem aparecer no vídeo. Então, por via mensagem, para essa pessoa vai funcionar. Então, também tem essa vantagem, né? E a desvantagem que eu vejo que é assim, é a questão mesmo do toque, da proximidade, né? E muitas pessoas gostam disso, né? E muitos profissionais também preferem dessa maneira. Então, há essa desvantagem. Acho que nós brasileiros somos muito do contato, né? Então a gente sente mesmo a falta disso. Agora, interessante, eu perguntei porque realmente são perguntas que me fazem, mas não sabia que existia a possibilidade também de ir por e-mail. E eu acho Pode legal sim. porque acolhe também os mais tímidos, né? Os que ficam mais Exatamente. receiosos. Tem Bem profissional que interessante. trabalha dessa forma. E tem paciente que gosta. Já tem outros pacientes que não. Aí vai depender muito. Verdade. Essa modalidade por e-mail eu não sabia. Mas, assim, é uma possibilidade mesmo. Acho que até o por vídeo, para quem é tímido, às vezes pode ser mais fácil do que estar cara a cara com a pessoa, né? Acho que acolhe um pouco Exatamente. mais. E eu acho Exatamente. que essa modalidade não vai, mesmo a gente voltando ao normal, né? Que a gente nem sabe como é que vai ser esse novo normal. Eu acho que é uma modalidade que veio para ficar, né? E, Para ficar, com inclusive, certeza. Assim, Jamile tá atendendo online, tá atendendo presencial também, não tá, Jamile? Comecei agora, mas antes Ah, eu então estava só no online. ah, ela atende presencial agora, mas também atende online no Coruja Lilás Online. Tem um link na minha bio. Ela faz consultas online, onde vocês podem pegar uma consulta inicial para conhecer, se desejarem. Também podem fazer um pacote de 5 sessões. No pacote de 5 sessões, vocês têm desconto. É um ambiente totalmente seguro. É uma sala online onde você entra só você e ela, e acho que isso é bem interessante de dizer, porque às vezes a pessoa fala, mas vai entrar várias pessoas ao mesmo tempo? Não. É um link onde entra uma pessoa por vez com hora marcada, igualzinho uma consulta presencial, com hora marcada. E eu acho bem interessante que você falou de que você está tendo que adaptar, né? Tem coisas que a gente precisa adaptar. Eu, como psicopedagoga, tem coisas que eu não consegui realmente adaptar para o online, porque principalmente teste psicopedagógico para as crianças em fase de alfabetização. Porque se eles estão em processo de alfabetização, eles ainda não sabem mexer em alguns recursos. E ao mesmo tempo eles não podem fazer com nenhum adulto orientando, porque tem que ser ele sozinho, né? Como você falou, tem que Sim, ser o paciente sozinho. Então tem coisas que realmente na psicopedagogia, para mim, ficou bem complicado e mais fico muito feliz desafiador. que os psicólogos bem desafiador mesmo. Eu fico muito feliz que os Sim, psicólogos consigam, porque realmente nesse momento, acho que mais do que nunca a gente está precisando. Acho que está todo mundo com nervos à flor da pele nesse momento de isolamento, cada um com seus motivos. Mesmo quem já trabalhava em home office, está tendo um desafio maior, porque antes trabalhava em home office, mas não tinha criança dentro de casa, agora tem que lidar também em organizar com exatamente. a criança. Então tudo mudou, porque tem muita gente que fala assim: ah, o home office eu já trabalhava, é tranquilo. Eu realmente já trabalhava em home office. Só que eu não tenho filho, então é mais É fácil. Para mais quem tem fácil. filho é muito mais difícil. É. Você que eu diga, hein? Eu que diga, ele. É Eu que muito o mais diga. difícil. É, tem Porque assim, a momentos que a criança gente quer tem. atenção, né? Exatamente. E é uma demanda assim, né? Se deixar o tempo todo ali.
Não cansa da mãe, não, não cansa da mãe. E aí a mãe tem que ter todo um jogo de cintura para saber separar, né? O momento da atenção, o momento de trabalhar. Então é mais desafiador ainda. Sim. É toda uma organização, né? Mas É, assim, eu acho bem interessante porque é uma nova rotina, mas que a gente está tendo que se adaptar e ensinar, aprender e ensinar ao mesmo tempo. Para quem tem filho, tem que ensinar também. Mas a gente também está aprendendo, né? A gente sim, também está aprendendo esse novo desafio. Mas ao mesmo tempo é possível sim a gente, às vezes a gente botar dificuldade nas coisas, mas a gente pode se adaptar, por mais difícil que sim. seja. E eu achei interessante as orientações que você disse que faz para a pessoa, né, para o atendimento. Porque realmente a pessoa precisa estar sozinha. E aí, às vezes, pensar, ah, não, eu vou ter atendimento e vou ficar no meio da sala de casa. Não pode, tem que estar num lugar Não sozinho, pode. para a pessoa se sentir à vontade também, né? Porque é como a gente Sim, falou mais cedo, né? A gente às vezes vai chorar bastante, é natural, e às vezes a gente não vai se sentir à vontade na frente de um tio, de uma tia, de uma mãe, de um pai, até de um irmão, seja lá quem for. É uma sim. relação. E isso é bem interessante falar, porque não é a mesma coisa melhor amigo, ou mãe, ou pai, ou irmão de psicólogo. Tem coisas que você pode nunca falar para um melhor amigo, mas que você vai acabar na terapia falando ou até demonstrando, né? Porque eu lembro que na minha terapia teve coisas que eu não falei, né? O não dito, né? Vocês reconhecem a coisa no não dito. Isso, Não consigo. É quase verdade. um desvendar da pessoa, né? Porque eu lembro que muitas coisas que eu descobri na terapia foi o psicólogo que descobriu, né? Eu nem sabia. Talvez até um mecanismo de defesa, não sei, eu não lembrava de algumas coisas. E ele foi no não dito, nos meus choros, em algumas coisas, foi puxando e foi descobrindo. E aí tem coisas que você Legal. não vai fazer com um amigo, né? E o amigo não vai descobrir, né? Não tem informação para Não isso, tem né? como, exatamente. Mas E aí o psicólogo. que bom que Pode você falar. conseguiu, né? Não, Sim, você sim. contando a sua história e que bom que você conseguiu trazer à tona, né? Com a orientação dele, né? E poder Eu, ressignificar algumas coisas. eu ainda penso em fazer novamente, né? Não posso mais com você, não posso com você, né? Não, Quem sabe? n- Oi, não Gandra, pode. bem-vinda. Que pena que eu não posso com você, mas quem sabe eu penso sim em fazer terapia de novo. Inclusive, Gandra, que chegou aí, também é um dos que me ajudou muito, já com a parte mais holística e tal, a descobrir algumas coisas de mim. Eu fiz acupuntura com ele, é um excelente Legal, acupunturista. E só que legal. assim, o que eu percebo, inclusive, Jamil, tô criando coragem, mas Érica, minha prima, está pedindo para eu. Não foi a única, mas foi a mais recente. Que eu criasse coragem, se eu me sentisse bem, estou fortalecendo isso ainda em mim, de falar sobre a minha experiência de depressão na adolescência, né? Porque ela Ótimo. estava me sinalizando, tá, isso vai ajudar tanta gente, seja o próprio adolescente que pode estar passando por isso e não sabe, ou os pais que às vezes não sabem como lidar e tal, às vezes não enxerga que é depressão, né? E foi um momento muito difícil para mim, mas eu estou pensando seriamente em trazer essa conversa, porque a questão é que é um assunto muito delicado, né? Entra na minha intimidade, mas vou tentar trazer assim, sem entrar muito na Ma- intimidade. Mas seria muito bom. Acho Seria que a bom gente você poderia trazer. até combinar uma próxima live falando sobre depressão Mediar, na adolescência, né? Porque mediar assim, isso aí. vai ser um desafio para mim, né? Mas pelo menos o meu emocional acho que tá tranquilo para fazer, que foi uma das coisas que minha prima logo sinalizou. Mas só se o emocional estiver tranquilo, tá? Não for te abalar. Isso. Mas ao mesmo tempo eu não tenho certeza. Vai que eu na live dê vontade de chorar. Eu sou chorona, né, gente? A gente não se preocupe que eu vou esperar você terminar tudo direitinho, você vai poder respirar. Só não vou poder estender o lenço, porque a gente não está presencial. Não vou poder, mas fique Mas acho que seria tranquila, uma boa opção, né, seria para ótimo, ajudar tanto os adolescentes quanto seria os ótimo. pais. Ela falou principalmente pelos pais, porque hoje eu acho que os adolescentes estão bem antenados. Eu não estava na época, eu não sabia que eu tinha depressão. Mas eu acho que hoje eles estão bem antenados. Eu hoje trabalho muito com adolescente e vejo que alguns já falam sabendo o que é depressão e tal. Eles pesquisam muito. Acho que a internet também ajuda muito. Lógico que não tem tudo que precisa, mas eles estão mais atentos para a possibilidade de Aham, ter depressão.
Mas às vezes os pais é que, por falta de conhecimento mesmo, eu não julgo, acha que é crise de adolescência, acha que é besteira, e às vezes demora, né, retarda a procura por um profissional para ajudar. Então eu achei bem interessante a ideia de minha prima. Vai Eu ser tô muito, amadurecendo. já tá, mas vai ser muito interessante você trazer sua experiência, né? Quantas pessoas podem se identificar com isso, né? Pode estar É, passar pelos mesmos sintomas ou experiência, ou pensamento, alguns pensamentos que você tinha. Então é bastante interessante, sim. sim. Eu concordo, Na concordo com ela. verdade, eu acho que pode até trazer talvez, né? Eu acho, hoje eu digo, tô tranquila, posso falar, mas eu acho que só falando que eu vou ter certeza. Mas eu acho que isso pode ajudar realmente muita gente. Então, mesmo que eu chore um bocadinho, só o fato de saber que pode ajudar muita gente, o choro é mínimo, né? Não vai fazer muita diferença Exatamente. para mim. E talvez até me faça bem, né? Colocar para fora um pouco mais Para isso. fora. Exatamente, exatamente. É, o seu público, né, vai poder conhecer esse lado seu mais emotivo, né? Porque geralmente você está sorrindo, então É, vai ser verdade. algo diferente, mas faz parte da vida, faz parte do processo. Verdade. Quem me vê assim sorrindo não sabe o quanto eu sou chorona. Aí, Geralmente, quando eu tô chorando, eu sumo daqui, gente. eita, isso. O Geralmente, no grande, final de semana mesmo eu não tava muito bem, eu quase não fiz stories, quase não fiz nada. o grande Deixa eu ver aqui desafio que vai tem ser alguns esse. comentários. Vá. É. Ó, Gandra falou, para o profissional é muito difícil levar a pessoa para a emoção da época que o fato aconteceu. E acho que pra gente também é difícil chegar lá, viu? Porque eu lembro que doeu, viu? Doeu. É, orgulho de ter estudado com essas duas excelentes Oh, meu profissionais. Oh, Deus. obrigada! Ó, Gandra tá me dando apoio para fazer também, ó. Claro que faz bem. Eu acho Olha que eu vou fazer isso. só. Vamos Faça, faça. combinar, Mili, pra gente Vamos sim. fazer essa live. Vai A ser gente bem pode até pensar na emocionante. próxima, né, gente? Poderia ser a próxima, né? Do mês de Isso. setembro. Bom, alguém tem alguma dúvida? Tem algo que queira saber ou comentar? Mili, se você tiver mais alguma coisa também, as minhas perguntas acabaram. Então, você falou algo assim que me chamou a atenção, né? A questão da adolescência, que já é uma fase bem difícil, bem complicada, né? Imagine o adolescente com alguma demanda dessa, tipo a depressão, que é algo tão difícil, né? Então, assim, realmente precisa psicoeducar esses pais. Como você falou, né? E o seu intuito é mais chamar a atenção dos pais mesmo, né? Então, assim, pais preparados para receber algo do tipo, com certeza o processo de reabilitação será bem melhor, bem mais rápido, bem mais fácil, né? Porque Sim. muitas vezes o adolescente está ali em sofrimento, os pais por conta da ignorância mesmo, ou por não estar atento, às vezes por não ter tempo de estar junto àquele adolescente. Então se torna tudo muito mais difícil, por conta da fase mesmo, que já é complicada a fase, né? Verdade. Então, então tudo fica de forma desproporcional mesmo, né? Um turbilhão ali. Então, vai É, ser muito bom. eu acho que o próprio fato do adolescente ter a fama de rebelde, né? Que é uma fase mesmo, a gente reconhece que é uma fase meio rebelde, meio difícil, é fato. Qualquer pessoa que estudar o desenvolvimento humano vai entender que não é mito, não é coisa da cabeça dos adultos, não existe. Você passou por isso, eu passei por isso, todo Sim, mundo passou pela adolescência. Sabe que é uma fase difícil, é uma fase de descoberta, é uma fase de conflito, mas a depressão é outra coisa que somada à adolescência só faz piorar, né? A verdade é essa. é Só muito faz piorar. complicado. E mesmo assim, na minha época de adolescência, há 16 anos atrás, eu me entregando aqui, né? Mas há 16 anos atrás, mesmo não tendo tanta pesquisa, não tendo assim, tanto conteúdo que eu digo assim online como a gente tem hoje, o que foi muito marcante para mim é que as pessoas mais novas foram as que mais me apoiaram. Então, assim, pessoas adolescentes, igual a mim,
ou um pouquinho só mais velha do que eu, mas os adultos, ou pessoa com uma diferença grande, mesmo que não fosse adulto, mas estivesse saindo assim da adolescência já, não enxergava como depressão, enxergava como loucura, enxergava como frescura, enxergava como querer chamar atenção, como dengo, porque eu sempre fui chamada de dengosa, né? Então, quando eu tava chorando demais ou querendo ficar só, era muito considerado como se eu quisesse chamar atenção ou fosse dengo. Já as pessoas mais próximas de mim, principalmente pelo fato que você falou, né? Eu sempre fui muito risonha. Então, os amigos, quando me viam muito quietinha, falavam, não, tem alguma coisa errada aí, não tá normal e tal. E, assim, eu devo muito aos meus amigos, porque foram, assim, meus alicerces, sabe? Foi realmente quem ajudou. E eu acho que, independente de ser adolescente, adulto, os amigos realmente fazem a diferença. Amigos e família, né? Mas sempre tem alguém que é mais próximo. Hoje mesmo eu tenho uma pessoa, assim, muito querida, que é o Gui. Gui, eu trabalhei com ele, eu fui estagiária dele, né? Quando Hum. eu descobri a apêndice, né? Que foi o início de todo o turbilhão da minha vida. Quando eu descobri a apêndice, eu trabalhava com ele. E aí depois eu saí, mas até hoje a gente tem amizade. Eu falo com ele, assim, praticamente toda semana. Reencontrei ele recentemente no shopping, peguei o contato dele de novo, a gente voltou ao contato. Legal. Mas, assim, de pessoas mais velhas, foi ele quem mais me entendeu, porque ele é um senhor, né? Não tenho nem noção de quantos anos ele tem, mas é um senhor, talvez pudesse ser meu pai, não sei. E, assim, me ajudava muito, ficava horas no telefone comigo, sempre me deu muito apoio, e até hoje ele me chamava de minha caçulinha, né? Porque eu era estagiária caçula de lá, né? Eu entrei de Olha só. ousada, eu entrei de ousada, minha idade não era nem para ter entrado no estágio, mas eu passei, então não tinham como me tirar. E assim, foi uma pessoa que me ajudou muito. E até hoje eu tenho contato com ele, que me ajudou bastante. Então, às vezes, a gente até descobre uma pessoa, ele já era próximo de mim, mas na depressão ficou mais próximo e criou um vínculo tão forte. Então, a males que vem para o bem, né? Traz também coisas boas para a nossa vida. Exatamente. E algo assim que os pais reclamam muito, né? Que é na adolescência os filhos estão mais voltados para os amigos. E, no caso, Sim, essa fase sua veio a calhar, porque foi justamente no momento que você estava mais ligada a eles, e foram eles que lhe deram o suporte que você estava precisando, né? E que talvez verdade. a família não estava, né, preparada, mas Sim, os sim. amigos, que geralmente na adolescência, né, a gente É. parece que tem aquela coisa assim de imitar os amigos, querer estar perto dos amigos, e muitos pais reclamam, né? Meu Sim, filho, é quando era verdade. criança, Afasta, né? afasta um pouquinho, porque faz parte do processo também, né? A gente pode até, uma live dessa, a gente pode falar um pouquinho também sobre isso, Acho ótimo. tirar, tirar um pouquinho desse sofrimento dos pais, né? Que os bichinhos sofrem também por conta esse Sofre. afastamento, mas é por conta da identificação, né? O adolescente quer se Uhum. encontrar, quer buscar sua identidade, e aí os pais não parecem muito com eles nessa fase, os amigos sim. Então a gente pode Verdade. falar futuramente sobre isso. Acho Mas que é daria muito. uma live só falar de adolescência, hein? Ah, é uma fase muito desafiadora para eles, mas são muitos aprendizados também, né? Verdade, Eles verdade. aprendem muito nessa fase. Bom, gente, tem uns comentários aqui, acho que subiu, peraí. Acho que foi, eita, Camila, que disse aqui. Ai, gente, eu Camila, perdi. Ah, aqui. minha, Nossa, que legal essa live. Obrigada, Camila. oh, minha cunhadinha, Thay. Ai, que coisa boa. É tão bom quando as pessoas próximas da gente também apoiam, né, nosso trabalho. Exatamente. E é uma querida. Bom, gente, é isso. Você tem mais algo para acrescentar, Mili? A gente pode encerrar, porque hoje eu não quero ser derrubada. É, é bom falar um pouco sobre o Coruja Online, né? Mais um pouquinho. A questão de É como verdade. entrar, como a questão de pagamento, como é que faz também, para as pessoas mais ou menos saber, né? Como é que acontece por lá. Fale um pouquinho. Bem pensado. Bem pensado. Então, assim, gente, quem tiver interesse em fazer o atendimento com a Jamile, como ela disse, ela é psicóloga e a área dela, eu sou apaixonada, né? Cognitivo comportamental. Eu acho muito massa. Sou apaixonada por essa área.
E assim, vocês podem consultar, tem o link na minha bio, mas é só vocês digitarem corujalilás.com.br/online, e aí tem a opção lá, consultório online, tem todos os dados de Jamile, tem o nome dela, a formação e tal, e tem os valores. Os valores são pagos em cartão de crédito pelo PagSeguro. Vocês podem pagar crédito à vista ou parcelado, sendo que quando você faz o crédito parcelado, aí tem os juros do cartão, não é juros meu, nem de Jamile, nem da plataforma, é do cartão. Mas vocês podem dividir se vocês quiserem. Muita gente prefere entrar e fazer só a primeira sessão, né, para conhecer e tal. Então a gente tem essas duas possibilidades. Bem-vinda, gente, quem está chegando, Jéssica, Veridiana. A gente está Bem-vinda. terminando, mas vocês podem ver a gravação também. Então, vocês têm a opção, se você quiser só conhecer para experimentar, não quer fazer logo um pacote, você pode pagar uma sessão só, e aí vocês conseguem conhecer, ver se afina, porque ainda tem isso, né? Às vezes a pessoa não cria o vínculo, não cria a relação exata, e aí, ou fica com medo de não criar, né? E aí a gente tem a possibilidade de pagar apenas uma sessão, mas se você quiser pagar o pacote, a gente dá desconto em cima do pacote, que são 5 sessões. E é bom deixar claro que 5 sessões não é, só preciso de 5 sessões. Aí vai depender, cada caso é um caso. As 5 sessões é uma opção de você fazer um pacote e ter um desconto, mas quando tiver na última sessão, o Jamile vai te dar um feedback e vai dizer se você precisa de mais, se é recomendável mais, se você já consegue andar. Eu acho que terapia é para a vida, mas cada caso é um caso. Eu lembro que quando eu fiz, foi quase um ano, ou foi um ano inteiro? Foi um ano, porque eu comecei a fazer com 15 e terminei com 16. Mas eu lembro que na época realmente o psicólogo me deu alta, mas às vezes tem casos que tem gente que fica anos fazendo terapia, mas pelo que eu lembro que você falou da sua abordagem, é uma abordagem para deixar a pessoa um pouco mais livre também, né? Fale um pouquinho sobre a sua abordagem, que é interessante, porque às vezes a pessoa pensa, eu vou entrar e não vou saber quando vou sair. É bom você deixar essa informação clara pra gente. Muito clara, né? Então, gente, a terapia cognitiva, ela tem como premissa, de certa forma, a gente trabalha aquela questão, né? A gente traça a meta. Primeiro a gente traz os problemas ali, nomeia tudo direitinho. A gente costuma perguntar, né? Quais são as intenções, o que é que a pessoa quer com a terapia, o que é que ela foi buscar, o que é que ela quer, quais são aquilo que ela foi buscar na terapia, a demanda dela. E aí a gente traça as metas direitinho, vê como é que a gente vai trabalhar cada caso. Então, assim, eu não tenho como dizer assim, será 10 sessões, será um ano de terapia, porque cada caso é um caso, cada pessoa é diferente. Tem pessoas que conseguem elaborar as coisas de uma forma mais rápida. Já tem pessoas que têm uma dificuldade. Então, assim, a questão do tempo vai muito daquela pessoa, né? Mas a terapia, a gente ensina tudo, vai ensinando passo a passo. É tanto que a gente pede para ter um caderninho para anotar, ensina as técnicas, tudo direitinho, que é para a pessoa fazer sozinha. E em determinado momento a gente dá alta e ela passa a ser o seu próprio terapeuta. Lógico que se surgir uma outra demanda diferente daquela que ela levou, ela volta de novo, né? Resolver uma questão, como o ser humano é muito complexo e tem muitas questões, então resolveu aquela, aí depois de um tempinho, mais ou menos um ano, 6 meses, ela volta de novo com uma nova demanda e a gente vai trabalhar novamente. E aí assim, né? Então assim, não tem como mensurar o tanto de terapias, o tempo que ela vai levar em terapia. Mas a terapia cognitiva, ela vai trabalhar para formar você, o seu próprio terapeuta. Você não vai precisar ficar o tempo todo ali batendo na mesma tecla, entendeu? Então, a terapia, eu gosto da terapia cognitiva justamente por isso, É o mais porque já interessante, né? tem abordagens que você fica quase que uma vida inteira mesmo com o profissional, né? Mas a terapia, ela vai te ensinar, vai te psicoeducar, né? Você vai aprender as ferramentas, técnicas para você poder fazer sozinho algo interessante. Por exemplo, a questão da ansiedade. A gente ensina a técnica como respirar melhor, como respirar direitinho. Então, isso é algo que você pode fazer em sua casa depois, né? Em algum momento que você se sentir ansiosa, uma situação, você já vai saber fazer a técnica ali, não vai precisar ir no consultório para o profissional fazer com você. Então, é muito interessante, é muito interessante.
Você fala, dá vontade de fazer, porque Mas eu não sei que metodologia foi usada, também tem muito tempo, eu era adolescente, como eu disse e tal, mas você falou aí de caderninho, de orientações para depois, eu lembro que não tinha muito isso, né? Mas mesmo assim, eu vi a diferença imensa na minha vida. Imagine numa situação em que você, como você falou, você vira seu próprio terapeuta, né? Eu acho isso encantador. Eu só é muito conheço, interessante. gente, eu falo que eu sou apaixonada, eu só conheço de conversar com o Jamile e de pesquisar, né? E eu tenho uma prima também que é apaixonada por essa área, e aí a gente às vezes está conversando sobre isso, trocando figurinhas, mas eu nunca fiz a terapia nesse estilo, né? Nessa modalidade. Bem que eu queria, viu? Mas eu vou ter que achar outra pessoa. Mas faça, você vai gostar muito. Assim, o fato de você ser professor e gostar dessas coisas lúdicas, da escrita, então, assim, tem muita coisa que a gente trabalha com isso também, né? Tem uma Então, é coisa que muito eu comecei a fazer, né? Que tem me ajudado, porque assim, eu hoje tenho dificuldade de falar mesmo do que eu sinto. Eu sou muito comunicativa, mas sobre o que eu sinto, eu sou mais fechada. Então, quando eu não estou muito bem, eu me isolo. Eu tenho já um costume disso. Quando eu estou meio triste, quando eu não tô muito pensativa, eu acabo me isolando. E uma coisa que eu tenho feito, você falou do caderninho, por isso que eu lembrei, é às vezes desabafar com o caderno. Aquele antigo diário que a gente fazia quando era forte. criança, Aham, eu meio que tem um estou cadeadinho. retomando. Eu tô No retomando isso, tem cadeadinho. me feito bem. Tem me feito bem, sabe? Porque eu realmente, às vezes, não me sinto à vontade de falar o que eu sinto, não sei, pode ser vergonha, não sei. Eu costumo dizer que eu sou mais amiga do que costumo desabafar. Então, eu ouço mais, né? Eu sou muito de ouvir, de dar conselhos, se for o caso, de dar o meu ouvido, né? Doar o meu ouvido, do que falar o que eu tô sentindo. Às vezes, as amigas até reclamam comigo disso, porque eu Exatamente. não quero me abrir. Mas não é por maldade, eu não sei explicar. E aí eu tô adotando um pouquinho esse caderninho, tá me ajudando. A terapia vai poder fazer você entender o porquê você trava na hora de você se expor, os seus sentimentos. A terapia também fazer você chegar lá, esse autoconhecimento. Por que que, né? Talvez eu não consiga me expressar, falar de mim. É questão também que a terapia pode ajudar nesse sentido aí. Sim, sim. Tenho até uma ideia de uma outra live que é algumas coisas que eu identifiquei que são coisas que eu não consigo fazer ou que eu acho estranho e que foram descobertos na terapia, né? Eu posso até trazer algumas coisinhas assim, né? Para dar como exemplo, né? Acho que seria interessante. Eu sei que você não pode me consultar, mas poderia ser interessante trazer assim coisas que eu descobri que às vezes a gente nem imagina, como por exemplo às vezes, quando eu estou me sentindo mal, eu me questiono: será que eu estou me sentindo mal mesmo? E eu descobri que, por eu ser muito julgada de ser dengo tudo que eu sentia, eu comecei a questionar o que eu sentia. Então, estou com dor de cabeça, será que eu estou com dor de cabeça mesmo? Porque ninguém acreditava em mim, eu comecei a eu mesmo não acreditar em mim. E foi uma coisa que eu descobri na Entendi. terapia. Então, acho que é É, uma coisa que a gente tem que trazer também. quando é algo assim, tipo uma dor de cabeça, que é algo que você de fato está sentindo, né? Aí, nesse caso, não faria tanto sentido o questionamento. Mas quando é um pensamento, por exemplo, é uma técnica que a gente usa, né? Será que esse pensamento seu é 100% verdade? Às vezes traz Uhum. uma fala, né? Então a gente vai identificar se aquilo é disfuncional ou não, se é Sim, uma sim. crença, entende? Então a questão do questionamento aí, a depender do caso, é bom, mas quando é algo que de fato está acontecendo aí, né? Tem que No meu ver. caso, eu lembro que o psicólogo falou que eu parei de acreditar em mim. De tantas pessoas não acreditarem em mim, eu parei de acreditar, mesmo sofrendo. Ou seja, eu tenho enxaqueca que eu descobri desde 18 anos. Então, enxaqueca é uma doença que, infelizmente, não tem cura, né? Então, não era uma invenção da minha cabeça, mas de tantas pessoas dizerem que era invenção, eu comecei a acreditar, infelizmente, que aquilo era coisa da minha cabeça, sabe? É cruel. Às vezes É as cruel. pessoas ao nosso redor traz umas coisas muito cruéis para nossa vida, né? Mas a terapia tá aí para nos ajudar nisso, né? Com certeza, né? É, chega dessa coisa que é para louco, né? Desmistificar de fato
E assim, eu fico feliz porque eu vejo que atualmente, né, isso tem mudado bastante, né? As pessoas É. têm falado mais, têm procurado mais, né? Até as pessoas mais antigas têm, a mente tem ficado mais aberta para essa questão. Então, a gente tem evoluído, né? No dia 27 Temos foi o dia 29 segundos. Não 29. tem jeito, nossa Eita, conversa é longa. não tem. Temos que fazer mais lives. É verdade. Gente, no última segunda de setembro teremos live de novo. Mili, dá um beijo aí pra todo mundo. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Tchauzinho. Obrigado, Thay. Beijo. Obrigado a todo mundo. Beijo, beijo. Beijo.